vocês perceberam, eu acho que é a terceira carta que eu prego em Apocalipse, a carta às igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar de uma igreja chamada Igreja de Sardes. Não sei se você já ouviu falar desta igreja ou se você já leu esse texto. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos lá. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás, que diz aí? Morto. Está fraco. Tem nome de que vive, mas estás? Morto. Parece vivo, mas está morto, é isso. 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Guarda essa expressão porque eu vou falar dela. Virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Tira agora, Senhor, tudo aquilo que queira roubar a atenção, que queira, meu Deus, nos distrair. E eu te peço, Senhor, ministra a Tua vontade às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Hoje nós vamos falar desta igreja, essa carta que foi escrita para uma igreja que ficava na cidade de Sardes. E Sardes era uma cidade antiga, uma cidade que era muito famosa, que era uma cidade que ela, em primeiro lugar, ela não era uma cidade comum. Ela era uma cidade fortificada. A Bíblia fala de cidades fortificadas. Existiam praticamente 2 tipos de forma de você edificar uma cidade. Existiam as cidades que ficavam nas montanhas, nos altos, e pelo fato delas estarem nos altos, elas já eram mais seguras, porque para você chegar tinha que subir. Ou seja, quem estava em cima tinha uma visão privilegiada. E existiam as cidades baixas. E essas cidades, quando elas eram baixas, elas eram cercadas por muros, geralmente. Nós temos exemplos na Bíblia. A cidade de Jericó era uma cidade que tinha muros. E Jericó era uma cidade fortificada porque ela tinha muros. Não era um muro que a gente edifica hoje. Eram muros que tinham casas em cima. Eram muros que eram do tamanho dessa igreja aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Dava para construir casa, dava para passar 2 ônibus hoje. A cidade de Jerusalém, cidade de Davi, é uma cidade murada. A cidade antiga de Jerusalém, você visita ela hoje e você vê ela toda cercada do quê? De muros. A cidade de Sardes era uma cidade fortificada. Era uma cidade que comercialmente ela era muito próspera. Tinha fluxo de pessoas. Jericó era uma cidade muito movimentada. Quando você lê em Lucas capítulo 18, capítulo 19, que fala do cego de Jericó, onde ele estava? Na porta da cidade. Por que ele ficava na porta? Porque ali tinha um fluxo grande de pessoas.
Zaqueu morava onde? Em Jericó. Está lá em Lucas 19. Era rico. A cidade de Sardes era assim, comercialmente rica. Era uma cidade que ela era como se fosse uma base militar romana. Então era uma cidade que era cercada, era fortificada, era próspera e tinha muitos homens de guerra. Porque o exército romano tinha lá como se fosse uma base militar. E tinha um sério problema. Era uma cidade onde a idolatria imperava. Então as pessoas, elas cultuavam a Deus, mas saíam do culto e iam tomar um passe. Seria mais ou menos isso. Eram pessoas que serviam a Deus e daqui a pouco começavam a conviver com amigos do trabalho que serviam a outros deuses. Existiam outros deuses naquela época adorados em Sardes. Então eles ficavam meio que em cima do muro servindo a Deus. É aquela pessoa que vem na igreja no domingo, mas na sexta-feira vai lá na mesa branca. É aquela pessoa que vem para o culto, mas ela vai consultar o horóscopo dela para ver como que vai ser o dia dela. Quem está entendendo, diga amém. E alguém pergunta: pastor, mas não pode? Pode não, você é crente, vigia. É crente. Então é assim, eram pessoas que serviam a Deus, mas o mundão estava ali. Então essa igreja de Sardes, ela tem uma característica que é interessante. Todas as igrejas, a maioria delas, receberam suas críticas. A maioria delas receberam repreensões, correções, aquilo que elas precisavam mudar. Sardes não foi diferente. Ela recebe uma repreensão. Por quê? Porque era uma igreja, era um modelo de igreja, vamos usar essa expressão, que estava ali fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo o mundo estava influenciando. Ela é muito parecida com muitas igrejas da nossa atualidade. Igrejas que têm Bíblia, igrejas que têm louvores, igrejas que têm oração, mas as coisas do mundo, o pensamento do mundo influencia a igreja. Então são pessoas que estão na igreja, mas ela tem uma visão de mundo liberal, por exemplo, no sentido de uma visão que não entende a diferença do que é santo, do que é profano, do que é certo, do que é errado, do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então nós temos hoje igrejas que elas parecem muito com a igreja de Sardes. O mundo influenciou demais. Ao invés da igreja influenciar o mundo influenciou a igreja. Existem modelos que deram certo na nossa atualidade. Existem modelos de igreja que deram certo no sentido de arrebatar multidões, no sentido de emocionar as pessoas com pregações que levam realmente à emoção, que se você ouve, que se você vê, te emociona, mas não significa que elas estão de acordo com a Bíblia. Amanhã eu vou participar de um debate na rádio musical para falar de profetas, se existe profeta. A minha resposta eu já dou: é claro que existe profetas. É tão verdade que existem profetas de Deus, que Jesus falou que no final dos tempos surgiriam falsos profetas. Se tem falsos profetas, existem verdadeiros profetas. Quem entendeu, diga amém. É uma lógica, né? Se existem falsos, é porque existem verdadeiros. E no nosso período, nós estamos vivendo com os Sardes. Uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem um monte de pessoas, que tem uma banda, que tem música, que tem tudo, mas tem o pior, que é a influência mundana na igreja. E eu não estou aqui fazendo um discurso de fariseu, não estou aqui batendo a minha mão no peito dizendo eu sou mais santo que todos vocês. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o mundo não pode me influenciar nas minhas atitudes. Aleluia! Pastor, mas é normal hoje em dia. É normal lá, gente.
sociedade já aceitou. Não significa que a sociedade aceitou, que Deus falou assim, agora eu vou ter que aceitar também. Quem entendeu, diga amém. Ah, mas é normal, eu sei que é normal. Para o mundo, para quem vive a Bíblia, não é normal. E o problema é que hoje em dia nós estamos vivendo numa época como Sardes, que é normal lá e está ficando normal aqui. Então aquilo que é feito lá fora ficou normal aqui também, porque a gente vê lá e vê aqui na igreja como se fosse tudo igual, e não é igual. Então essa carta, ela é uma carta que ela tem esse teor, dizendo, primeira coisa, vocês têm uma aparência de vivo, parece que vocês estão vivos, só que é só aparência, porque vocês estão mortos. Parece vivo, mas vocês estão mortos. Isso aqui é muito sério. É claro que ele é morto fisicamente. Aqui não tem ninguém morto fisicamente. Não é isso. Quando a gente fala morto, nós estamos falando de um âmbito espiritual. Quem está entendendo? Diga amém. Vamos levar o pé da letra. Parece igreja, parece espiritual, parece crente, parece que louva, parece que até chora, mas é aparência. Então a igreja de Sardes era uma igreja de aparência. Parece muito, repito, parece muito com o que nós estamos vivendo hoje em dia. O cristão de aparência, você olha a estética dele, você fala, é crente. Olha lá o cabelo, olha lá a roupa, olha lá, vai de domingo na igreja, olha lá, tem uma Bíblia bonita no braço, debaixo do braço, é crente. Só que isso é aparência. Porque o que vai verdadeiramente diferenciar não é isso aqui que vocês estão vendo, mas é o que está aqui dentro de nós, que nós chamamos de essência, que nós chamamos de presença do Espírito Santo. O crente de aparência, é muito simples você diferenciá-lo de um cristão verdadeiro, de um crente verdadeiro, porque a aparência não dá sustentação, por exemplo, para nós suportarmos momentos difíceis da vida. O cristão de aparência, quando a luta aperta, quando vem o desemprego, quando alguém pisa no pé dele dentro da igreja, ele sai, ele não fica, ele se ofende. O cristão de aparência é aquele cristão que, quando o problema vem na vida dele, ele blasfema contra Deus. O cristão de aparência é aquele cristão que não adora a Deus independente das suas circunstâncias. Ele adora a Deus se a conta estiver positiva. Ele adora a Deus se o armário tem alimento. Ele adora a Deus se ele está bem empregado. Ele adora a Deus se a empresa dele está fluindo. Mas basta um problema vir e ele deixa Deus, ele se rende às coisas do mundo, ele começa a murmurar, porque ele só tem a aparência de cristão. O cristão de aparência não suporta a luta. O cristão de aparência não suporta os embates da vida. Mas aquele que é verdadeiro, pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir adversidade, pode vir pessoas pensando o contrário, querendo o mal dele, ele permanece na presença de Deus, porque ele é um cristão de verdade. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Coloca lá no 1 para mim, Joyce. Eu vou falando, você vai mudando aí para nós. Então, queridos, o cristão de aparência parece vivo, mas ele está morto. Ele não tem obras. O cristão de aparência tem aparência, mas não tem obras. Quem entendeu, diga amém. Amém. O cristão de mentira, de aparência, ele não ama, ele não se compadece com a dor do outro, ele não chora a dor do outro,
O cristão de aparência, ele vai afrouxar. Eu gosto dessa expressão, afrouxar, porque ela é bíblica. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios. Então o cristão que não é verdadeiro, ele vai afrouxar, ele vai negar o nome de Jesus no seu momento de luta. Ele vai deixar os caminhos do Senhor. E nós estamos numa época, numa geração onde as pessoas não querem ser contrariadas, onde o pastor não pode pregar uma mensagem de repreensão, que a pessoa pega a Bíblia dela e vai para aquela outra igreja do lado, porque lá talvez não vai se falar isso. Quem entendeu, diga amém. É aquela pessoa que vai sentar para perguntar ao pastor uma opinião, vai pedir um conselho, mas ela quer simplesmente ouvir o que ela quer ouvir. Então certa vez uma irmã chegou para mim, uma irmã milionária, eu era pastor lá no Morumbi. Essa irmã chegou para mim e falou que queria conversar com o pastor, isso antes do culto. E ela veio e perguntou para mim uma situação: pastor, se eu estiver fazendo isso, eu estou errada? Falei: irmã, você quer saber a verdade? Ela falou: quero. Falei: irmã, você vai estar roubando, e quem rouba está pecando. É isso, irmão, está errado isso daí, está pecado, é pecado isso daí, irmão. Jesus não vai te abençoar, não. Ela nunca mais voltou na igreja, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas podia ter falado nada, tinha que falar a verdade. Se você não me perguntar, talvez eu não vou te dizer, mas se você me perguntar, queridos, eu vou te falar. Eu vou ter que falar a verdade para você. O cristão de aparência parece vivo, mas está morto. É que nem uma planta artificial. É que nem um boneco de cera. Já viu esses bonecos de cera que você olha assim e fala, você pensa que é a pessoa, mas não é. Mas tem a mesma altura, tem os mesmos traços, as mesmas marcas, aquela pinta aqui, ó, é tudo igualzinho, parece, mas não é. É igual uma planta artificial, parece, mas não é. O cristão parece que é cristão, mas é só uma capa. Jesus certa vez chamou os homens daquela época de sepulcros caiados, ou seja, por fora eles eram bonitos, uma aparência bonita, mas por dentro eram mortos. Na volta de Cristo nós teremos um modelo de igreja como Sardes, de pessoas com aparência, pessoas bem vestidas, mas por dentro são pessoas que estão mortas, são pessoas vazias do Espírito Santo. E eu quero nessa manhã orar para que nessa igreja, para que eu e você não sejamos vazios da presença de Deus, mas que nós possamos ser cheios da presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Em segundo lugar, era uma igreja influenciada. Era uma igreja que o mundo entrou nela. Hábitos do mundo entraram nela. Modelos que deram certo no mundo foram implantados na igreja. E volta e meia eu recebo algum vídeo, eu estou ali na internet, vejo alguma coisa, eu vejo uns absurdos nas igrejas de hoje. Totalmente mundana, totalmente passivas. Normal, não é normal. A nossa grande luta hoje em dia não é trazer o ímpio para a igreja. A nossa maior luta hoje em dia tem sido despregar o que em muitos lugares tem sido pregado. Isso não é coisa de Deus, isso não é evangelho. Pelo fato de eu estar sempre em debates de rádio, TV, eu vejo algumas coisas e falo assim, meu Deus, mas não tem nada de Bíblia. Como é que as pessoas são levadas por isso? Era como a igreja de Sardes. E Jesus deu um recado para eles, muito sério. Olha o que diz aí, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrependa-te. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tudo aquilo, olha para mim. Tudo que você tem ouvido, todas as pregações que vocês têm ouvido, vocês que vêm na teologia, o que vocês têm ouvido aqui, lembra-te o que você tem recebido e ouvido e guarda. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Coloca no teu coração. E
não é ser apenas ouvinte, é se arrepender. Toda pregação, pastor, deve me levar a arrependimento. Toda pregação deve te levar a mudança. Consciência de que eu preciso mudar. Quem entendeu? Diga amém. Eu preciso de mudança. Ele falou assim: se arrependa, deixa essa vida. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora, que hora sobre ti virei. Sabe o que Jesus está falando? O mesmo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 2, 3 e 4. Jesus vai voltar como ladrão. Por que como ladrão? Por que essa expressão ladrão? Porque ninguém vai saber o dia e a hora. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Pastor, mas Jesus não vai voltar hoje? Talvez não. Concordo, talvez não. Mas talvez sim. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Jesus não vai voltar, pastor, hoje. Talvez não. Mas talvez Ele pode voltar para mim e para você hoje. Um acidente, como eles testemunharam hoje, um acidente acontece em fração de segundos. Nós estamos aqui, daqui a pouco não está mais aqui. Foi essa semana que caiu o teto lá do shopping, né? Você está no shopping, lá na praça de alimentação, daqui a pouco cai o teto, cai um carro dentro do negócio. Já pensou? Já pensou? As coisas acontecem assim. E nós achamos, talvez pela idade, que a maioria aqui é jovem. Quem aqui é jovem? Diga amém. Amém. Todo mundo, né? Nós achamos que temos uma vida inteira. Achamos que nós temos mais 50 anos de vida. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas pode ser que Jesus chame você hoje. Sabe por que eu dou o meu melhor no culto? Aqui pregando, tocando, louvando. Sabe por que eu dou o meu melhor? Porque pode ser meu último culto. Vai ter um dia que vai ser o último. Vai ter um dia que eu vou acertar e vai ser o último. Então eu preciso fazer o meu melhor. Quem entendeu? Diga amém. Porque Jesus está voltando e Ele voltará como ladrão. Nós não sabemos o dia que o ladrão vem. Nós não sabemos a hora que o ladrão vem. Nós não sabemos porque Ele vai agir muito rápido. Talvez de madrugada, talvez na hora que você estiver dormindo. Assim será a volta de Jesus. E deixa eu te falar, Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais forte, aleluia. Amém. Daí vem o versículo 4. Versículo 4. Mas também tens em Sarde algumas. Olha o que diz aí. Algumas o quê? Não, está fraco. Algumas? Não. Algumas? Poucas pessoas. Diga comigo, algumas? Poucas pessoas. São poucos. Não são muitos. São algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Daí vai aparecer a expressão vestes aqui por mais de uma vez. E quando a Bíblia fala de vestes, ela está dizendo da nossa condição espiritual. Quando a Bíblia fala que nós devemos rasgar as nossas vestes, o que seria rasgar as nossas vestes hoje em dia? É você rasgar a tua roupa que você está usando. Tem gente que leva as coisas ao pé da letra, não é isso. Rasgar as suas vestes é uma expressão dizendo que você deve rasgar o teu espírito, que você deve se derramar perante Deus e falar: Senhor, eu sou miserável, me liberta, Senhor, liberta de mim mesmo. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então as vestes é uma representação do nosso estado espiritual. Vestes sujas, vestes manchadas, significa que as nossas vestes precisam passar por um processo de purificação. Vestes brancas aqui tem nada a ver com racismo. Esses dias aí teve um cantor que falou que é racismo. Tem nada de racismo, falta de conhecimento bíblico. Quando a Bíblia fala vestes brancas, está falando do nosso estado de purificação. A
palavra que Deus deu para João sobre esta igreja foi: existem alguns aí que não se contaminaram. Ser crente, ser cristão verdadeiro, não é você viver num monastério, lá no monastério escondido, ninguém te vê, ninguém te toca. Não é isso. É você estar no mundo, é você trabalhar lá onde você trabalha, é você estudar lá onde você estuda, só que eles não te influenciam, é você que influencia eles. Posso ouvir um amém, queridos? Pastor, mas eu trabalho, eu trabalho de motorista, sou Uber. Não é os passageiros te influenciarem, é você influenciar os passageiros. E não é você ser aquele cara chato. E tem uns crentes que é chato, né? Não é você ser aquele cristão chato, é você ser alguém de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aqui ele fala que alguns poucos, foram poucos, não se influenciaram. Alguns poucos estiveram no mundo, mas eles fizeram a diferença. Algumas poucas igrejas, vamos usar essa expressão, algumas poucas igrejas, não foram muitas, mas foram poucas, que na época lá, no ano de 2023, no meio de tanta coisa, no meio de tanto pecado, no meio de tanta coisa errada, algumas igrejas permaneceram fiéis a Deus, pregando o evangelho verdadeiro. Alguns crentes não se influenciaram pelo mundo, mas foram cheios da presença de Deus e fizeram a diferença. Eu quero hoje liberar essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai te usar para você fazer a diferença lá na tua família, lá no seu trabalho, onde você estuda, onde você estiver. Você será luz, você será diferente, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor? Aleluia. Amém. Esses daí, tá aqui ó, comigo andarão, futuro. Esses aí andarão vestidas de branco, porquanto são dignos disso. Essa palavra, quando ela está no futuro, está falando o quê? De uma promessa, que esses daí estarão na presença de Deus naquele grande dia. Posso ver amém? Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos teus anjos. É uma promessa de Deus, e é uma promessa, e é por isso que esse texto está dentro de Apocalipse, dentro de uma visão que nós chamamos de escatológica, futura. Qual que é a promessa? Esse daí estará diante de Deus. Não vou riscar o nome dele do livro da vida. Aleluia. Essa é a promessa de Deus. Quando você se purifica, santifica a tua vida. A promessa de Deus não está escrito aqui, ó: eu vou prosperar essa pessoa, eu vou tornar ele rico. Não é isso. Quem entendeu, diga amém. Eu vou fazer ele vencedor nas lutas. Não é isso. Percebe que dá totalmente contradição com o que a gente ouve nas pregações de hoje. Aqui não está dizendo que quando você purifica as suas vestes, você se torna poderoso, cheio de dinheiro, rico, milionário. Não é isso. Aqui está dizendo que quando você purifica as suas vestes, seu nome não é riscado no livro da vida. E você recebe uma promessa. Qual promessa? Que naquele grande dia eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, naquele grande dia Jesus vai chamar o meu nome e eu estarei na presença dele. Ele chamará o seu nome. Posso ouvir amém? Amém. E você estará na presença dele. Por isso a mensagem de hoje para mim e para você é a mensagem de mudança, é a mensagem de arrependimento, é a mensagem dizendo que Jesus está voltando e que nós precisamos estar prontos para aquele grande dia. Por isso, não seja influenciado pelo mundo, não seja influenciado por aquilo que as pessoas dizem que é certo. Seja influenciado em nome de Jesus pela palavra de Deus. Ande na palavra de Deus.
pecados, e o seu nome estará no livro da vida. E naquele grande dia Jesus te chamará e lhe dará vestes novas. Quantos podem glorificar?